O Real Madrid é uma constelação de estrelas, com nomes que brilham nas manchetes e dominam os debates no mundo do futebol. De Courtois a Vinícius Júnior, passando por contratações como Jude Bellingham e Mbappé, é fácil focar nas grandes estrelas, mas por trás de todo o time campeão, há um jogador essencial que, mesmo sem os holofotes, faz a diferença. Esse é Fede Valverde, o motor incansável, o equilíbrio perfeito e o herói silencioso que poucos reconhecem. Atenção de bola na direita, de primeira, Valverde! Gol! Desde os primeiros passos em Montevidéu, Frederico Santiago Valverde de Peta, ou simplesmente Fede Valverde, já demonstrava que o futebol seria sua vida. Aos 3 anos, iniciou na escolinha La Unión e sua paixão pela bola era inconfundível, nenhum outro brinquedo conseguia competir. O sonho foi ganhando forma rapidamente. Em 2012, com apenas 14 anos, já vestia a camisa do Peñarol. Seu talento chamou a atenção de treinadores, o que logo rendeu sua primeira convocação para a seleção sub-15 do Uruguai. Mas o talento de Valverde não ficaria restrito ao Uruguai. Jovens talentos como ele não passam despercebidos. O Arsenal demonstrou interesse no garoto, chegando até convidá-lo para conhecer suas instalações na Inglaterra. Apesar de um acordo apalavrado, o destaque de Valverde no Sul-Americano Sub-17 em 2015, onde marcou 7 gols em 8 jogos, mesmo com o Uruguai fora do top 3 do torneio, foi o suficiente para ele chamar a atenção de outros clubes europeus. Dentre eles, o Real Madrid, que atravessou todas as negociações e surgiu como o clube dos sonhos de Valverde. Então, aos 17 anos, ele foi contratado por cerca de 5 milhões de euros. Como era menor de idade, permaneceu no Peñarol por mais uma temporada, algo semelhante ao que aconteceu com o Endrick do Palmeiras. E para o Valverde foi uma temporada especial. Conquistou a vaga no time titular do Peñarol e se destacou ao lado do ídolo Diego Forlán, ajudando o time a conquistar o título uruguaio. Peñarol, que no ni no. Chegar a um gigante como o Real Madrid é um desafio e a adaptação é a parte crucial do sucesso. Em 2016, Valverde chegou a Madrid e foi integrado ao Real Madrid Castilha, o time B do Real, disputando a terceira divisão. Ele ganhou experiência e agradou a comissão técnica. Nesse período, Oscar Tabares, técnico da seleção do Uruguai, o convocou pela primeira vez à seleção principal e logo no seu segundo jogo pela seleção, marcou seu primeiro gol contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa de 2018. Na temporada seguinte, Valverde havia se adaptado, mas ainda não tinha espaço para fazer parte do super elenco do Real Madrid, que naquele ano estava se encaminhando para sua terceira Champions consecutiva. Então a diretoria o emprestou ao Deportivo La Coruña, que jogava a primeira divisão espanhola. Lá foi um dos melhores jogadores do time, apesar do rebaixamento do clube. Mesmo com seu desempenho sólido, Valverde retornou ao Real Madrid sem o mesmo prestígio de outros jovens talentos e contratações, mas a sua entrega no campo logo começou a falar mais alto, pois na temporada 18 e 19, Valverde começou a ganhar espaço no Real Madrid. Com a saída de Cristiano Ronaldo e o técnico Zidane, o Real passava por transformações no elenco, o que permitiu sua chance de atuar. Apesar das oscilações do time, conquistou seu primeiro título, o Mundial de Clubes no fim de 2018 contra o Al-Ain. Com o retorno de Zidane em 2019, Valverde começou a ganhar ainda mais espaço na rotação titular. Zidane adorava seu estilo de jogo e sua presença era constante. Nessa temporada, marcou seu primeiro gol com a camisa merengue sobre o Eibar na La Liga. Também conquistou seu primeiro título espanhol, mas o seu momento mais marcante foi na final da Supercopa contra o Atlético de Madrid. O jogo estava na prorrogação e empatado em 0 a 0. O Real estava todo no ataque e em um vacilo o Atlético consegue um contra-ataque mortal, onde Morata sai cara a cara com o goleiro. Mas antes da finalização, Valverde se recupera e comete uma falta tática que impede o gol. Valverde foi expulso e apesar da fúria dos adversários em campo, até mesmo o técnico do Atlético, Diego Simeone, demonstrou respeito, pois Valverde se sacrificou e jogou para o time. No fim, o Real venceu nos pênaltis e Valverde conquistou o carinho da torcida. Nas temporadas seguintes, Valverde continuou evoluindo e mostrando cada vez mais polivalência, atuando em todas as faixas do meio de campo. Apesar de uma temporada sem títulos, sua importância no time só crescia. A temporada 21-22 foi um ponto de virada. A chegada de Carlo Ancelotti foi primordial para muitos jogadores que não eram utilizados por Zidane e que acabaram ganhando mais espaço de jogo.
Valverde adquiriu um papel importante no time, atuando pela ala direita, e foi fundamental nos títulos de La Liga e da Champions League, inclusive com uma assistência para o gol de Vini Júnior na final contra o River. Apesar de um desempenho apagado do Uruguai na Copa de 2022, Valverde continuou a evoluir. Com a saída de Casemiro, Valverde teve que se adaptar no novo sistema de Ancelotti e ele brilhou registrando sua melhor marca, 12 gols e 7 assistências. Mesmo sem grandes títulos, ele mostrou ser uma peça-chave do Real Madrid. Ele demonstrou personalidade, apresentando características latentes no seu jogo, como melhora na sua dinâmica na construção de jogadas e destacando-se como um dos melhores finalizadores fora da área. Aliás, este é um recurso que poucos no mundo alguém o supera. Ou seja, em uma temporada de transição com novos ajustes táticos, Valverde demonstrou ser um jogador adaptável e essencial. Enquanto os holofotes se voltavam para outros jogadores, Valverde continuava com sua jornada como um herói silencioso. E na temporada 2023-2024, Valverde se consolidou como um dos líderes do Real Madrid. Conquistou os títulos de La Liga, Supercopa e Champions League. Após o fim da temporada, a lenda do time, Toni Kroos, se aposentou deixando sua camisa 8 para Valverde, demonstrando seu respeito ao jogador. Na seleção uruguaia, tornou-se capitão após a aposentadoria de Suárez, liderando a equipe até as semifinais da Copa América de 2024. Em novembro de 2024, também usou a braçadeira de capitão do Real Madrid pela primeira vez, consolidando seu status como uma referência no clube, sendo indispensável, mostrando sua versatilidade e importância tática para o time. Valverde é o tipo de jogador que todo time campeão precisa. Sua progressão nos últimos anos é notória e é algo que vai muito além dos números. Ele é versátil, decisivo e representa a raça uruguaia admirada por todos em Madrid, subestimado por muitos, mas indispensável para o sucesso do Real Madrid. Sua trajetória promete ainda mais títulos e conquistas nos próximos anos. Fede Valverde é a definição de um herói silencioso, um jogador que, embora não apareça tanto nas manchetes, é indispensável para quem entende do jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, comente o que você acha do Valverde e se inscreve no canal para mais histórias incríveis. Um salve do Dre e até a próxima.